Aqui a pergunta é como lidar com o medo do futuro. Veja como é interessante nossas perguntas. Nós não investigamos as próprias perguntas que fazemos. Essas perguntas são as questões que se constituem de problemas. Então, veja, a pergunta, ela em si expressa uma questão não resolvida e, portanto, um problema. Mas observe bem a pergunta: como lidar com o medo do futuro? Veja, o que é que chamamos de medo aqui e de futuro aqui? Se temos uma preocupação com uma doença ou com ser descoberto por algo que fez no passado e que isso venha se tornar conhecido, veja, temos presente o medo. Então é isso que chamamos de medo. E do futuro? Agora, vamos perguntar de novo: então o que é esse medo? Um pensamento? Apenas um pensamento está presente. E o que é esse futuro? Também um pensamento. Nós não temos agora, aqui, o futuro. Nós não temos agora, aqui, a situação, que é o medo. Mas nós temos o pensamento sobre a situação. E temos o amanhã, ou o futuro da situação, que é pensamento. Então, repare, se nos livrarmos do pensamento, nos livramos do medo, porque também nos livramos do futuro. Então, aonde se sustenta o medo presente em nós? No pensamento. É importante essa aproximação, porque isso põe fim à questão e, portanto, põe fim ao problema. Você não pode ter medo sem a imagem daquele acontecimento. E você não pode ter futuro sem a imagem daquele acontecimento. Então, a presença do pensamento é a imagem. E essa imagem é o medo. E essa imagem é o futuro. Aqui estamos com você lhe propondo o despertar da inteligência espiritual. A visão da vida livre do modelo do pensamento. É o pensamento que está sustentando esse movimento interno conflituoso, aflitivo de problema. Todos os nossos problemas são de ordem psicológica. Nós temos assuntos que se mostram como desafios na vida. A todo momento nos deparamos com desafios na vida. No entanto, nós estamos também num constante contato com o modelo do pensamento, criando desordem, confusão, conflito, sofrimento e problema. Aqui o despertar da inteligência espiritual é a ciência da verdade,
de que a vida nela, nós temos situações que surgem, que são desafios, nesse mundo objetivo, prático, físico. E a liberdade de lidar com esses desafios se torna muito simples quando psicologicamente não temos problemas. Então, a presença dessa inteligência espiritual é a liberdade de psicologicamente vivermos sem conflitos, sem problemas, sem sofrimento. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Demonstrando que com o despertar da inteligência espiritual, que alguns chamam de iluminação espiritual, há uma clareza, lucidez, compreensão. Então a vida se mostra como ela é. Aqui no canal estamos com você explorando diversas questões. Essa é uma das questões. Veja, são questões fundamentais da vida. Temos a presença do medo. E aqui notem o medo do futuro. Nós temos que ver essa questão do tempo e ver se isso é real a nível psicológico. Porque você só tem medo do futuro psicológico. Você não sabe nada a respeito do futuro. Se há qualquer medo, é o medo de um futuro psicológico. Ou seja, um futuro que o pensamento projeta, que o pensamento imagina, que ele idealiza. Qual será a verdade sobre o futuro? A verdade sobre o futuro é que o futuro é o desconhecido. Não se sabe nada sobre o futuro. Então podemos dizer com bastante precisão que o futuro é agora. Não há tal coisa como o futuro. Tudo que temos do futuro é agora. Nada se sabe sobre o futuro. Agora, o pensamento constrói o futuro e se estabelece nesse futuro como sendo alguém para sofrer. São dois aspectos presentes nesse alguém: sofrer ou desfrutar de prazer. Então, há o sofrimento para alguém ou o desfrute do prazer para alguém no futuro. Mas aonde é que se encontra esse futuro? O pensamento. Sem o pensamento, não existe esse futuro. É fascinante nós termos essa compreensão. Essa compreensão é a presença da inteligência. E a inteligência real nos diz com muita clareza algo muito básico e simples. Não existe tal coisa como o futuro psicológico. Assim como não existe tal coisa como o passado psicológico. O que você tem do passado psicológico, quando você tem a imagem de que algo possa voltar a acontecer, algo que você já viveu no passado e que lhe provocou dor, isso pode voltar a acontecer, você está trazendo para esse mundo, que é o mundo mental, o mundo das memórias,
das lembranças, que é o mundo do pensamento, a ilusão de um passado e de um futuro. O que você tem do passado é a memória, é a lembrança, é só um pensamento. Não existe tal coisa como o passado. O que você tem é um pensamento, agora, aqui, nesse instante. Então, o passado é agora. Apenas uma lembrança, uma memória, uma recordação. E quando esta recordação se projeta no futuro, esse futuro não é outra coisa, a não ser uma memória, uma lembrança, agora, aqui. Então, o passado é agora e o futuro é agora. É nesse mundo psicológico, nesse mundo da memória, que essa entidade, que é o eu, o ego, o mim, a pessoa, que é o pensador, está vivendo. Então, essa vida do eu é uma ilusão? É a vida que se sustenta no pensamento, que é basicamente o passado? Mas colocando de novo, esse passado não é outra coisa a não ser uma reação da memória, que é pensamento? Podemos eliminar isso da vida? Se isso é eliminado da vida, esta sua vida, que é a vida do eu, desaparece. Eu já disse, e tenho dito isso aqui, já disse inúmeras vezes, e soa estranho para a maioria das pessoas ouvirem isso, que esta vida sua não é real. Que você, como uma pessoa, é apenas uma imagem, um pensamento, uma memória, uma lembrança. Não existe tal coisa como sua vida. Então, quando você usa a expressão minha vida, de que vida você está falando? Essa é só uma expressão de pensamento, tentando pintar um quadro de memória, que no momento o pensamento diz que é você. Não há você aí. A real vida é aquela que está presente quando o eu não está. Quando esse pensamento, que é memória, não está. Então aqui nos deparamos com o fim do tempo, com o fim desse mundo. Veja, esse é o fim para esse modelo de existência, de identidade separada. É assim que nos deparamos com a vida, com a real vida. E na real vida temos a presença da verdadeira inteligência. Uma vida livre desse modelo psicológico de ser alguém. É a vida na presença da verdade, do amor, da liberdade, da sabedoria. Então, ter uma aproximação de si mesmo é abandonar esse mim. Você, uma vez que constate aquilo que é você, fica claro que esse você não passa de um modelo que o pensamento tem construído.
Veja, não há como se aproximar da realidade sem investigarmos diretamente esse modelo de ilusão. Nós estamos muito familiarizados já com esse modelo, que é o modelo da ilusão. Mas esse modelo da ilusão não nos parece ser uma ilusão. Nesse sentido, estamos lidando com essa verdade, com a verdade daquilo que acreditamos ser, que pensamos ser, que sentimos ser, quando nos aproximamos do autoconhecimento. Nós temos que descartar também, como parte desta ilusão do eu, do ego, essa ideia daquilo que está além do ego, que o pensamento também pode projetar. Eu vejo as pessoas usando expressões como o eu superior, como o ser divino. Nós precisamos pisar leve aqui, com bastante cuidado nesse terreno, porque podemos ficar apenas no terreno da crença, que é mais um pensamento, que é mais uma conclusão meramente intelectual. Nós precisamos, de fato, nos aproximarmos de nossas reações e observarmos aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Assim como quando você tem um contato com a natureza e você vê uma árvore ou uma flor, ou um pássaro pousado num galho de árvore, e ao olhar para aquele pássaro ali naquele galho daquela árvore, você apenas olha para aquele pássaro, para aquele galho, para aquela árvore, e é só um olhar, sem qualquer ideia do que fazer com isso. Quando você olha para uma nuvem, você apenas olha para aquela nuvem. Nesse momento, você se volta para o céu e olha e vê aquela nuvem. E é só um olhar, a nuvem ali flutuando, como um olhar para aquela flor ali no jardim, ou para aquela árvore, ou para aquele pássaro. Você apenas olha. Você não espera nada, não quer nada desse instante, desse momento, dessa experiência. Assim, nós temos que também aprender a olhar para as nossas reações, sem esperar nada delas, sem tentar alterar isso que está aqui. Não importa o que esteja aparecendo, se é uma preocupação, um medo, uma raiva, uma contrariedade, uma rejeição, porque há esse movimento interno de rejeitar a vida como ela está surgindo nesse momento. Repare, isso é típico do eu, do ego, desse mim. Aqui ter uma aproximação do autoconhecimento é aprender a olhar da mesma forma que você olha para aquele pássaro, para aquela árvore, para aquela nuvem. Olhar sem rejeitar isso. Então você começa a se tornar ciente dessas reações e percebe o jogo, e percebe o que o pensamento está produzindo. E percebe que é o movimento do pensamento se projetando no que deveria ser ou no que poderia ter sido. É só o olhar. Você não aceita, não rejeita, não condena, não critica, apenas olha para isso. Aqui estamos lhe mostrando como ter uma aproximação da verdade da meditação, o que requer esse olhar novo para essas reações. Então você consegue ver o jogo do pensamento, criando esse movimento de tempo, passado, presente e futuro.
É quando temos o fim do tempo. Veja, é desse tempo psicológico, é desse tempo que o pensamento constrói. É dele que precisamos nos livrar. E ele desaparece quando ele é visto. E quando ele desaparece, o pensamento desaparece. Quando o pensamento desaparece, ele desaparece. Se ele desaparece, o pensamento desaparece, o medo desaparece. Temos o fim do passado e temos o fim do futuro. Temos a ciência da verdade daquilo que está aqui. E aquilo que está aqui não é mais o eu, não é mais o ego, não é mais esse modelo do pensamento. É quando temos o fim desta continuidade. A nossa condição, repare, a nossa condição de vida nesta pessoa, como nós nos vemos, como sentimos ser, é a condição de alguém que veio do passado, que está vivendo esse momento e caminhando para o futuro. Se o futuro termina, não há mais medo. Aqui estamos lhe convidando a uma vida sem o futuro. Nesta ciência da realidade da vida, aqui e agora. Então não existe mais esse futuro psicológico. Nós temos os acontecimentos acontecendo, momento a momento, mas isso não se constitui de um futuro psicológico. Isso se constitui da vida. Então nós temos, do ponto de vista cronológico, a vida acontecendo daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 2 anos. Mas esse não é mais o futuro psicológico, é a verdade da vida, como ela acontece nesse instante. Então, a eliminação do tempo psicológico é a ciência do agora, é a ciência daquilo que está presente nesse instante. É a vida divina. A vida, ela é o que ela é nesse instante. Então, nesse momento, temos a vida se mostrando. Não se trata de alguém presente no momento presente. Se trata da realidade do presente. E a realidade do presente é a realidade do agora. E no agora não tem alguém, é a própria vida. Então você, em seu estado natural de ser, nesta real inteligência, é a presença da verdadeira consciência divina. Então, esse estado natural é consciência. Não mais aquela antiga e conhecida consciência que vivia nesse antigo modelo de tempo, de memória, de passado, presente e futuro, que é a consciência do eu. Um contato com a realidade, com a sabedoria divina, com a inteligência espiritual, nesse despertar dessa inteligência espiritual, o florescer do seu estado natural é o florescer do agora. É a vida
real nesse instante. Como não há mais esta separação, não existe mais essa ilusão desse eu e a vida, é só a vida. Não há mais essa ilusória imaginação do pensamento do alcançar algo ou se livrar de algo. Temos a própria vida em sua plenitude, completude, em sua totalidade, aqui e agora. Isso é o real despertar da consciência. Florescer de sua natureza divina. Quando alguns tocam nessa questão do despertar ou iluminação, identificando alguém presente realizando isso, é um equívoco. Porque a verdade da iluminação é que não fica alguém. Quando há iluminação, não é iluminação para alguém, é só o florescer. Quando há esta realização, não é a realização de alguém, é a realização de Deus, é o florescer de Deus, é a ciência de Deus, é aquilo que está presente, e quando isso está presente, nós temos o fim para todas essas questões fundamentais da vida. Porque não ficam questões, não ficam problemas. A vida em sua graça, beleza e amor é ser, consciência, felicidade. Esse estado de ser é você em sua natureza essencial. Na Índia isso é conhecido por Turiya, o quarto estado. Aqui no canal temos diversos vídeos sobre esse quarto estado. Não é mais o estado de sonho, de sono ou vigília. Não é mais esse estado de vigília, sono profundo ou sonho. É você em seu natural estado de ser livre desse modelo, que é o modelo do tempo. Então, o seu natural estado de ser é o estado livre da mente egóica, ou livre desta mente, como nós conhecemos. Estamos diante de algo indescritível. Aqui, nesses encontros, estamos trabalhando isso com você. Então, a aproximação requer o autoconhecimento, a visão da importância do autoconhecimento e desta ciência, como nós temos chamado aqui no canal, que é a ciência que revela Deus, que é a meditação. Descobrir o que é a meditação de uma forma vivencial, aqui e agora, nesse instante. Me refiro à visão clara da meditação. Não se trata de uma prática de meditação, mas da meditação, da verdade da meditação, de uma forma vivencial, aqui e agora, acontecendo. Então nós temos o fim para toda essa confusão, para toda essa desordem. Temos o florescer dessa inteligência, o despertar de sua natureza divina. Aos sábados e domingos estamos juntos aqui, em encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e retiros, onde estamos aprofundando esse assunto com você.
Isso é algo que faz sentido para você? Se é algo que faz sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Fica aqui o recado e até a próxima. A realização não é alguém presente. A realização é a liberdade de ser, é a consciência deste presente momento livre de toda essa manipulação externa, de toda essa atitude